Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje, então, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou falar sobre este livro, então, Os 5 Passos de Você. E eu não vou fazer duas resenhas, uma resenha com spoilers e uma resenha sem spoilers. Vai ser só uma resenha sem spoilers. E eu vou colocando várias informações que eu acabei descobrindo durante a Bienal, em todos os bate-papos da Rachel Lippincott que eu frequentei. Que, se eu não me engano, foram todos os bate-papos que a Rachel Lippincott fez no Bienal, mas tudo bem. Então tá, vamos primeiro começando a falar um pouquinho sobre esse livro. Então, Os 5 Passos de Vocês, caso vocês não conheçam esse livro. É um livro do gênero ciclite, então é uma leitura ao redor de uma doença. Então, nesse caso, a doença é a fibrose cística. Confesso, não sei muito de fibrose cística. Eu pesquisei muito por alto. E, portanto, eu não vou entrar em detalhes sobre a doença, eu vou falar tudo que vem diretamente deste livro, tudo que eu aprendi com este livro. Então, basicamente, a fibrose cística, ela afeta os pulmões e a nossa personagem principal é a Stella. A Stella, ela convive com essa doença desde, se eu não me engano, os 10, 6, sei lá, desde nova. E ela frequenta esse mesmo hospital desde o início desse tratamento. O tratamento dela consiste desde acompanhamentos médicos, então de tempos em tempos, até internações em momentos de crise, para fazer um tratamento um pouco mais pesado, um pouco mais próximo dos médicos. A narrativa ela se passa dentro de algumas semanas, que é as semanas que a Stella está internada. Então a Stella ela tem X%, então a medição que eles têm é a porcentagem, acho que é da eficiência dos pulmões. Então, a Stella, ela tá em, se eu não me engano, 35% e por isso ela tá internada. Então, ela já passou um tempo em casa, ela já viajou, ela já fez várias coisas, porém ela tá nesse período internada. Durante essa internação, então, um outro garoto também está internado nesse mesmo hospital e é um garoto novo que ela não conhece, ele nunca esteve internado ali e ela começa a conhecer. Esse garoto é o Will. O Will, ele é um menino basicamente rebelde, então a mãe dele quer porque quer consertar o garoto, porém a gente sabe que, né, ele especificamente tem um passo a mais, ainda um negócio a mais, além da fibrose cística. Então ele tem a fibrose cística, mas ele também tem uma bactéria, que eu não vou lembrar o nome e eu vou deixar aqui pra vocês. Então ele tem essa complicação da doença, e por isso ele principalmente não pode entrar em contato com outros pacientes da mesma doença, então da fibrose cística, porque eles são muito mais suscetíveis a pegar essa mesma bactéria, e essa bactéria impossibilita a fazer a cirurgia da troca dos pulmões, então. Então esse é o contexto da história, e a gente acompanha a Stella, o Will, o Paul, que é o melhor amigo da Stella desde o início do tratamento dela lá, a Barbie, que é uma das... a Barbie e a Julie são duas enfermeiras, então, da ala onde eles ficam. Tem os médicos, tem a família da Stella, tem a família do Will, e um pouquinho a gente tem um vislumbre de alguns relacionamentos do Paul. Mas, basicamente, a história que conta esse livro, ela é bastante focada na Stella e no Will, e, infelizmente, ou felizmente, ou sei lá, não sei definir, o Will e a Stella se apaixonam. Porém, eles não podem estar próximos, além de 6 feet, que dá um pouquinho mais de 2 metros, eu acho, não 3 metros. Mas a regra de ouro vai dos portadores da fibrose cística é estar a 6 passos de distância de outro portador da doença em todos os momentos. E principalmente do Will, porque o Will tem a tal da bactéria, que é do mal, que ele transmite paralisias aéreas, ou por tosse, ou por saliva, etc. Essa é a história. E agora vem alguns fatos, quer dizer, a minha opinião dessa história, eu amei a história, eu li de uma vez só esse livro. Eu estava ainda na Bienal, porque eu fui à Bienal e eu cheguei lá, eu já sabia, na verdade, que a Rachel Lippincott iria, e que eu queria pegar o autógrafo dela, então eu já fiz questão de comprar o livro. E ele está autografado pela Rachel Lippincott. E é linda essa história, é triste. O final dessa história não é feliz, já adianto. O que é meio que um spoiler, porém não é tão spoiler assim. Então, é um romance impossível, é muito lindo, eu gostei muito de todas as interações. E como eu comentei hoje no Insta, a gente sabe que é um trabalho de ficção, a gente sabe que
provavelmente, se acontecesse, se eles violassem a regra, né, como acontece no livro, de, em vez de 6 passos, ficarem a 5 passos de distância um do outro, provavelmente o resultado não seria o que aconteceu no livro, ou talvez sim. A gente nunca sabe, doenças são coisas estranhas. Então tem isso. Eu amei a história, eu achei muito fofo. Eu gostei muito da Stella. Eu gostei da Stella por um ponto assim. Ela é uma pessoa que ela luta, ela tá muito focada em conseguir viver o máximo possível e não só pra ela. Ela quer viver pros outros também. Então isso é uma coisa muito legal. E que, obviamente, você não pode 100% do tempo viver, você não pode decidir toda a sua vida em torno de outras pessoas, mas você tem que viver pra você também. E é isso, essa lição que o Will tem pra passar pra Stella durante essa narrativa. Vamos começar um pouquinho do que eu descobri. Então, primeiro, tem a parte engraçada. O primeiro bate-papo que eu fui foi na sexta-feira, no primeiro dia da Bienal, foi dia 30 de agosto, e foi sobre a transição das obras literárias para filmes e séries e etc. Então, basicamente, e daí eles já começaram a conversa, né? Falando, não, porque o livro A Cinco Passos de Você foi baseado no filme. E pra mim isso é um conceito novo, eu nunca tinha lido nada que tinha sido baseado em outra coisa. Geralmente os filmes e séries são baseados em livros, mas nesse caso eles já anunciaram como se fosse um projeto, tipo, lançou o filme e daí alguém foi lá, viu o filme e resolveu escrever o livro. Na realidade não foi bem assim, então a Rachel ela entrou um pouquinho mais em detalhe durante o bate-papo com os autores, que só tinha ela conversando com a gente. Então eu perguntei porque sinceramente eu fiquei muito confusa, porque se você for procurar a data de lançamento do livro, ela é anterior à data de lançamento do filme. Pra mim, isso não fazia sentido com todo o conceito de que o livro foi baseado no filme. Então eu fui lá e perguntei pra Rachel Lippincott como raios isso aconteceu. Então, quem veio primeiro, o livro ou o filme? E ela me respondeu o seguinte, na verdade, não. Os dois foram escritos concomitantemente. Enquanto eles já tinham a ideia da story play, então eles já tinham a ideia pro filme, eles já sabiam que eles queriam fazer um filme baseando-se um pouco na realidade que a Claire, que é a Stella do mundo real, ela passou então que ela fazia vídeos no YouTube falando sobre a fibrose cística e etc. Então eles tinham essa ideia de fazer uma história trazendo um pouco esse universo que a Claire dividia com o público dela no YouTube para um filme e obviamente escrever toda uma ficção em volta disso. Então todo romance é fictício, o Will não existe na vida real e tudo isso. Então quando eles decidiram esse conceito, eles lançaram como se fosse uma competição, um edital, a Simon Schuster abriu um edital e a Rachel, ela estava se formando, ela é formada em letras. E ela estava se formando na faculdade e a professora, acho que dela, se eu não me engano, falou para ela tentar fazer. Basicamente o concurso, você tinha que escrever um capítulo contando um pouquinho dessa história. Então é como se ela tivesse o conceito que eles estavam já usando no Storyplay, mas ela tinha que escrever um livro sobre isso. E daí ela foi lá e escreveu, se eu não me engano, o primeiro ou 3 primeiros capítulos deste livro, e deu entrada, então, no edital, e ela passou por esse edital. Durante os próximos, sei lá, em 20 dias ela escreveu a primeira versão desse livro, não é essa versão, obviamente, mas ela escreveu o primeiro rascunho em 20 dias para poder entregar para a editora e para o pessoal do screenplay eles poderem trabalhar juntos. Então, durante todo o processo de escrita, durante todo o processo de desenvolvimento do filme, a Rachel, querendo ou não, estava envolvida. Então, basicamente, quando você compra o livro, ele vem com 3 pessoas como escritores. Então, a Rachel Lippincott, o Mickey Daughtry e o Tobias Iaconis. O Mickey Daughtry e o Tobias Iaconis são os diretores, escritores, sei lá o que eles são, mas do filme. Eles trabalhavam diretamente com o filme. E a Rachel Lippincott, por outro lado, trabalhava diretamente com o livro. Então ela falou que sim, o livro é baseado no filme, porque quando ela escreveu o livro, então nesses 20 dias ela entregou um projeto de A Cinco Passos de Você, e o Paul era diferente, acho que o Paul era diferente, o Will era diferente, a Stella era um pouquinho diferente.
Conforme foi saindo os castings, conforme foi saindo as decisões executivas que eles foram fazendo pro screenplay, ela teve que ir adaptando o livro dela. Então, saiu que o Cole Sprouse ia fazer o papel do Will. Então eu tenho que mudar toda a descrição do Will, tenho que mudar algumas coisinhas da narrativa em si para poder bater com o filme. Obviamente o filme não tem o mesmo fim que o livro. Tá certo. Eu não assisti o filme, por isso que eu fico pensando. Então tem uma cena final no livro que eles resolveram não colocar no filme e deixar o filme um pouco mais aberto do que o livro acontece. Então todo o processo que ela foi... algumas decisões do livro não foram dela, então eu não vou falar o que aconteceu porque é um spoiler e eles deram esse spoiler durante a conversa. Eu tive esse spoiler. Então, algumas coisas que acontecem dentro da narrativa do livro e da narrativa do filme, elas não foram decisões da Rachel, elas foram decisões executivas que foram feitas entre os três e, consequentemente, ela teve que adaptar o texto dela. Eu não sei se eu colocaria que o livro é uma adaptação do filme ou é baseado no filme, mas eu acho que o livro e o filme são baseados na realidade, então baseados numa história real. Essa é a primeira novela da Rachel, eu não sei se isso tem escrito em algum lugar, talvez tenha escrito aqui. Tem escrito aqui atrás, mas basicamente esse é o primeiro romance escrito pela Rachel Lippincott. Ela escreveu quando ela estava se formando, eu acho que na universidade, se eu não estiver enganada. E enquanto ela não está escrevendo, ela trabalha num food truck com a parceira dela. Então tem isso. Eu achei... A Rachel Lippincott é um amorzinho de pessoa, gente. Ela é muito fofa. E ela é muito boazinha. E durante um dos bate-papos, ela também anunciou que ela já estava trabalhando em outro livro com o mesmo conceito. Então, ainda assim, é um story play que ela tá adaptando pra literatura. Então, vai sair filme e livro. E, de novo, é uma história triste, não é uma história feliz. Ela não anunciou nada de título, nada de tema, nada de nada. Mas ela anunciou que ela já estava trabalhando, sim, num segundo livro que tem o mesmo conceito. Então, basicamente é isso, gente. Eu não consigo lembrar de mais nada, assim, que tenha me chamado tanto atenção durante as conversas que a gente teve com a Rachel. Bem, deixo aqui a indicação, então, a leitura. Se você não leu ainda 5 Passos de Você, leia. Se você não assistiu o filme como eu, vamos assistir. Eu não sei quando vai sair, sei lá, no Netflix, num qualquer serviço da vida. Mas eu quero muito assistir. Eu perdi a oportunidade quando saiu no cinema. E confesso que eu não me arrependo, porque eu geralmente prefiro ler o livro primeiro e depois assistir o filme. Então, e eu já sei de algumas coisas que acontecem no filme que não aconteceram no livro, por conta desses bate-papos. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo.